Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Agradeço a disponibilidade de vocês de vir aqui. A gente sabe que o trânsito não é fácil. Ainda bem que não choveu. E eu sou o Luiz Carvalho, quem me conhece, né? Sou responsável por prestação de serviço da Parte Consulting. A gente faz um trabalho muito próximo dos clientes, ajudando eles a melhor utilizar a plataforma Microsoft, ter resultados aí com a utilização. Hoje a gente vai apresentar um caso de sucesso, né, com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira. A gente está com a presença hoje aqui da Helena. Ela vai contar um pouco para vocês como foi a utilização aí do Dynamics Sales com Dynamics Marketing, como que isso alavancou negócios dentro da estrutura da CCAB. Helena, por favor. Antes, vou passar um vídeo. Obrigada. Vou botar sua cadeira um pouco mais para cá. Beleza. Pois é, não vai precisar de espaço slide. Não, aqui, você aqui também. Tá bom, beleza, eu passo aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Helena Fernandes. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do case da CCAB, ou da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, com a Smart. Só para confirmar, quem está online, vocês estão me ouvindo bem nessa altura ou eu falo um pouquinho mais alto? Estamos te ouvindo bem. Beleza, beleza. Então, a convite da Smart, que é a nossa parceira em Dynamics há alguns anos, a gente veio aqui tratar um pouquinho de como foi o processo de implantação do Dynamics e todos os benefícios e desafios que a gente enfrentou durante essa trajetória. Antes de começar a falar do Dynamics, eu acho que vale explicar quem vos fala aqui. Então, meu nome é Helena, hoje eu atuo como Product Owner na Câmara Árabe, estou lá há 7 anos, se eu não me engano. Eu sou formada em Marketing, pós-graduada em Digital Business com foco em Blockchain pela USP e atualmente eu estou na minha segunda pós-graduação em Liderança Ágil na PUC. Eu trabalho com Dynamics no tempo que eu entrei na Câmara, então desde 2016, e acho que eu tenho um pouquinho de autoridade para falar para vocês como é esse processo de aderência de uma ferramenta e tudo que ela pode agregar no dia a dia. Agora, a Câmara de Comércio. Acho que não é muito comum a gente falar o que é uma Câmara de Comércio, né? A Câmara Árabe ela é uma instituição semi-governamental, não chega a ser uma empresa, não chega a ser uma entidade de classe. Ela existe há mais de 70 anos e ela tem como objetivo conectar brasileiros e árabes para promover o desenvolvimento
econômico, social e cultural. O que uma câmara faz? Vamos resumir para vocês. Então, vocês já viram televisão quando passa aquela propaganda de agro é pop, agro é tech, agro é tudo? O Brasil, ele é um dos maiores exportadores de proteína animal que a gente tem no mundo. E a Câmara Árabe, ela é uma entidade que ela existe no Brasil representando os 22 países árabes, com uma maneira de apoiar essas empresas a fomentarem negócios. Então, se eu tenho uma empresa brasileira que quer exportar para um país árabe ou vice-versa, a Câmara existe para poder fazer isso. Além disso, a gente tem vários projetos, acho que vale falar de um pouquinho de cada um deles. Primeiro, a gente tem o Elos, que é o projeto que eu vou falar um pouquinho mais, porque é um dos que eu trabalho hoje. Então, o Elos é uma plataforma que a Câmara criou para facilitar o processo de exportação do Brasil para os países árabes usando tecnologia blockchain. O Lab, a gente tem uma iniciativa dentro da casa também para uma incubadora de startups, então a gente apoia empresas que querem entrar nos países árabes como startups e scale-ups. O ARRE é um comitê de visibilidade feminina, então a gente tem um comitê de mulheres também, mulheres brasileiras, mulheres árabes, e a gente tenta unificar isso para dar essa visibilidade. Casa Árabe é um projeto cultural, então a gente busca resgatar essa herança dos imigrantes árabes para o Brasil, e a gente tem livros digitalizados, históricos, tudo isso disponível para as pessoas. AMBA, que é a nossa agência de notícia Brasil e Países Árabes, então vocês conseguem ter acesso a informações em tempo real dos 22 países árabes e do Brasil, traduzido em inglês, português, árabe. O Comitê Riada, que é o nosso comitê de esportes, que ele surgiu logo após a Copa do Catar, que a gente teve, e o Halal do Brasil, que é um projeto que a gente tem em parceria com a Apex para poder habilitar empresas brasileiras para serem certificadoras Halal. Passando um pouquinho, eu coloquei aqui alguns big numbers. Então, a Câmara no Brasil, ela representa os 22 países árabes. O que são países árabes, né? Acho que a gente, às vezes, fala países árabes e as pessoas pensam, é as Arábias. Não, não vamos falar as Arábias. A gente tem Emirados, a gente tem Catar, a gente tem Egito. Então, são todos os países que têm o árabe como língua oficial. A Câmara hoje tem 5 escritórios, nacionais e internacionais, e a gente tem mais de 70 anos de história. Passar um pouquinho. Beleza. Dos escritórios nacionais, o que a gente tem? A gente tem um escritório principal em São Paulo, que é a nossa matriz onde eu atuo, eu e o Norton. A gente tem um escritório em Itajaí, em Santa Catarina, por causa dos portos, e a gente tem um escritório em Brasília atualmente. Dos escritórios internacionais, a gente tem um escritório no Cairo, no Egito, um escritório em Dubai, e em breve a gente vai abrir um escritório na Arábia Saudita. Eu até coloquei uma fotinha aqui em cima, porque há algum tempo eu viajei para o Egito para dar um workshop de Dynamics para os funcionários de lá. A gente tem algumas questões de infraestrutura. Imagina você estar do outro lado do mundo tentando ter um treinamento online, às vezes trava a internet, trava a conexão, você não entende direito o que está acontecendo. Então, eu acabei viajando e ficando com um time lá no Cairo durante uma semana e a gente fez uma maratona de Dynamics. Então, como é que eu uso, por que a ferramenta é importante, como é que ele funciona, o que agrega no meu dia a dia, quando ela faz parte dos meus processos. Aqui eu botei uma fotinho do time. E aí a gente fala um pouco da implantação do Dynamics 365. Beleza. Então, a Câmara tem mais de 70 anos de idade. Eu estou na Câmara desde 2016, mas o CRM na Câmara ele foi implantado desde 2012. Então, eu não estava nessa época, mas eu fiz alguma pesquisa interna e falei com algumas pessoas para entender como é que aconteceu isso, como é que o CRM apareceu lá. Então, em 2012, o que a gente pode ver? A ferramenta do Dynamics, ela entrou especificamente para o departamento comercial. Então, era uma coisa bem embrionária. Vou usar o Dynamics 365 para fazer oportunidades, para registrar vendas, tudo que é o mais simples quando a gente fala de vendas comerciais, tá? E aí, a princípio, a gente usava o módulo de sales para oportunidades, contas e contatos. Eu não sei, né, se faz muito sentido, mas só para abrir um pouco. Quando a gente fala de contas e contatos, eles são a base de cadastro do CRM. Então, quando eu falo uma conta, eu estou cadastrando uma empresa. Seja uma empresa, uma entidade, algo governamental, é um CNPJ, diga-se assim. Quando eu falo contatos, são pessoas. Então, o mínimo que a gente fazia no início era cadastrar os clientes, os contatos desses clientes, e a gente também cadastrava essas vendas. O que é uma coisa muito enxuta, se a gente levar em consideração todas as funcionalidades que o Dynamics tem hoje para oferecer. E a utilização atual do Dynamics. Eu vou falar um pouquinho mais dessa aqui, que acho que a gente cresceu bastante. Inclusive, foi em parceria com a Smart. Eu vou dar um foco hoje no módulo de marketing, que foi o módulo mais recente que a gente implantou em parceria com a Smart e deu muito certo. Então, vamos por partes.
Em 2024, a gente já consegue ver muito claramente que teve um desenvolvimento grande. Todas as áreas da entidade, mais de 7 departamentos começaram a usar o Dynamics. Então, nesse período aí de 10, 12 anos, uma ferramenta que era exclusiva para a área comercial, ela foi se disseminando para outros departamentos e a gente adaptou a ferramenta aos processos de cada área. Então, isso mostra que agrega muito valor no dia a dia para todos esses usuários. Então, o que a gente tem como exemplo? Eu fiz uma continha de padaria, peguei todos os funcionários que a gente tem hoje, peguei a quantidade de licenças que a gente tem no sistema e 65% dos colaboradores, eles são usuários. Então, isso é um número muito significativo, porque hoje, se eu tirar o Dynamics 365 da minha rotina, da Câmara, ela não funciona em alguns aspectos. Então, ele realmente está inserido no dia a dia. E os módulos, a gente cresceu bastante, né? A gente parou de usar só o módulo de vendas, a gente passou a usar o módulo de marketing, a gente começou a usar o Customer Voice, a gente começou a usar o Power BI e o Power Automate. Então, não foi só o Dynamics, foi todo um ecossistema da Microsoft que a gente foi construindo lá dentro para poder ajudar os funcionários a tornar esses processos mais eficientes. Então, aqui eu descrevi um pouquinho os departamentos que a gente tem. A gente tem, além do comercial, a parte de relações internacionais, consultoria internacional, financeiro e jurídico, marketing e eventos, principalmente, que é a área mais recente, e a parte de diretoria e estratégia. Aqui eu coloquei os loginhos das ferramentas que foram listadas aqui, e aí eu vou falar um pouquinho mais de cada departamento. Então, o primeiro departamento que eu vou frisar, os processos que a gente tem hoje, é o comercial e customer success. Então, a área ela foi dividida ao longo do tempo. Eu tenho um comercial que faz a aquisição de clientes e eu tenho o customer success que é responsável pelo pós-venda. Então, todo aquele tratamento do cliente para ele renovar, para ele responder uma pesquisa de satisfação e falar que gostou, a gente entendeu o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, hoje, a gente saiu de contas e contatos e a gente veio para esses 7 pontos principais aqui. Então, a gente tem o cadastro de oportunidades, que são as vendas em si, controle de ocorrências por direitos. Então, vou dar uma resumida. Quando eu tenho uma oportunidade no sistema, eu faço uma venda. Estou vendendo um pacote associativo. Você tem 12 meses de parceria com a Câmara e você tem acesso a alguns estudos. Vende esse serviço. Se eu vendi um serviço, eu preciso formalizar isso através de um aceite, minimamente. Então, eu tenho assinatura de um contrato. E com a assinatura desse contrato, no Dynamics, a gente chama de direitos, tá? Quando eu tenho um direito, eu vendi um serviço, eu me proponho a entregar aquele serviço. Então, hoje a gente consegue ter um controle dentro do Dynamics do que é ofertado para o cliente, o que ele efetivamente comprou, né, que ele pagou, e como eu estou fazendo a entrega disso no pós-venda. Então, se eu estou entregando a mais ou se eu estou entregando a menos do que eu me propus. Além disso, a gente tem um cálculo de comissão comercial. Isso aqui é bem customizado, né? Eu vou falar para vocês que o Dynamics 365 ele é uma ferramenta que nativamente ele tem muita funcionalidade. Mas como a Câmara tem um modelo de negócio bem diferenciado, a gente teve vários anos aí para poder customizar e adaptá-lo aos nossos processos. Então, o cálculo de comissão comercial ajuda bastante. A gente tem a regra para cálculo de comissão hoje no sistema, tanto do time Brasil quanto do time de fora. Então, a gente tem diferenças de moedas também. A gente acaba usando dólar, real, libra egípcia e dirham. A gente tem uma régua de relacionamento através de ocorrências. Então, vamos pensar no ciclo de vida de um cliente. A Câmara aborda uma empresa, fala, olha, você é uma empresa que é, sei lá, agronegócio. Eu quero exportar para um país árabe. Não faço ideia de como começar. O que eu faço? Essas empresas geralmente abordam a Câmara acolhe essas empresas e fala, beleza, me explica o teu nível de maturidade de internacionalização. Você já exportou? Você tem uma filial em outro lugar? Você sabe que documento você precisa para exportar? Você conhece compradores nos países árabes ou não? Beleza. Feita essa análise do nível de internacionalização da empresa, a Câmara acolhe essa empresa e fala, vamos lá, eu vou te vender um pacote associativo, que é um período de 12 meses, geralmente, que a empresa tem acesso a informações específicas, tem o apoio da Câmara, tem acesso a eventos, feiras, missões e afins. E aí a gente acaba ajudando essa empresa a se qualificar para poder fazer o processo de exportação. A empresa comprou, tem o direito no CRM, eu tenho 3 estudos para entregar para ela. Vou entregando os estudos dentro daquela régua de relacionamento, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar aquele contato morrer. Então, essa régua de relacionamento, através de ocorrências, que é um registro para entrega de um serviço, ela é customizada no CRM também, e ela dita que a equipe de pós-venda ou de Customer Success tem que entrar em contato com aquele cliente no mínimo 4 vezes ao ano, aplicar uma pesquisa de satisfação, mandar um e-mail de boas-vindas, ligar, falar, oi, cara, como é que você tá? Você precisa de alguma coisa? Você vai para uma feira? Você vai para uma missão? Você precisa de ajuda? Então, por exemplo, se eu não me engano, nessa semana está acontecendo uma feira que chama Go Food, que é uma feira nos Emirados Árabes Unidos, que é uma das maiores feiras de alimentos e bebidas que a gente tem. A Câmara tinha vários stands lá. Então, a gente chamou clientes e falou, ó, tem essa oportunidade aqui na feira, a gente consegue te levar,
paga aí o stand, a gente leva você e ainda faço uma rodada de reuniões depois para você falar com N importadores árabes. Então, a gente consegue ter tudo isso dentro do CRM, conforme a área comercial e Customer Success vai imputando esses dados. Além disso, a gente tem a integração do Outlook e do Dynamics. Esse aqui eu acho bem legal. Acho que o Luiz ele vai entender. Quem é comercial vai ficar em campo. Eu tenho que vender. Não vou ficar imputando coisa no sistema, eu vou vender. Então, o que a gente usa hoje também? Tem uma integração nativa do Outlook com o Dynamics, que quando você manda um e-mail para uma empresa ou para uma pessoa que já esteja cadastrada na base, esse e-mail ele é rastreado automaticamente e eu tenho esse histórico na timeline. Então, isso economiza tempo para o vendedor, ao invés dele ficar pegando e-mail por e-mail e jogando no sistema, e ao mesmo tempo eu não preciso perguntar para ele o que ele está fazendo. Eu não preciso perguntar se ele trocou e-mail com tal cliente, se ele fez um follow-up, se ele foi no evento, porque isso já está registrado no CRM de forma automática. A gente tem a gestão da base de clientes, isso eu acho que é o final que a gente tem depois de imputar todos esses dados, é conseguir gerir uma base de clientes bem preenchida, e a gente também tem a conversão de leads. Então, o que são leads? Vamos pensar no evento. Beleza, a gente está aqui no evento da Smart. Vamos falar que o Luiz ele vai abordar umas pessoas aqui, né? Eu tenho empresas que não conhecem o Dynamics, eu tenho empresas que podem ser parceiras, vou conversar com esses caras. O cara se inscreveu. Se ele se inscreveu e ele caiu no CRM, eu consigo atuar nele como um lead ou um cliente potencial e eu faço a minha régua de relacionamento até ele ser convertido em cliente. Então, a gente tem visibilidade desde o começo, da primeira interação, da conversão para cliente, tudo isso a gente consegue ver no sistema hoje com o apoio da área comercial de Customer Success também. Aí a gente tem a área de consultoria internacional. A área de consultoria internacional é uma área que ela fica mais no back-office, a maior parte do tempo, mas ela faz estudos, missões e ações customizadas. O que isso significa? Vamos pensar numa empresa grande brasileira que exporta muita carne. BRF. BRF é JBS. Empresa enorme, exporta muito. Nossa, assim... o valor de faturamento de exportação da balança comercial Brasil e países árabes com a BRF com a JBS é incrível. E eles estão dentro da Câmara, a gente apoia eles em algumas coisas. Vamos pensar que essas empresas elas querem fazer inserção em um mercado que elas não têm market share hoje. Eu exporto carne bovina, eu exporto proteína de frango, mas eu quero vender ração. O que eu faço? A gente tem a área de consultoria internacional que ela existe para apoiar nesses pontos. Então, olha, você quer abrir uma planta de uma fábrica no Egito? Você precisa do GOEIC. Você quer exportar um produto que você não sabe quais são os melhores mercados, você não sabe a documentação, você não sabe como prosseguir, a área de consultoria internacional ela faz esse serviço tailor-made e ela ainda faz missões. Então, se você for uma empresa com bala na agulha, você chega e fala, eu quero uma rodada de negócio com 30 importadores árabes, de 5 países. Você faz? Faço. Então, a área de consultoria internacional ela fica mais na entrega de serviços, mas ela também faz essas propostas customizadas. Tudo isso dentro do CRM. Então, ela complementa a área comercial, ela monta o serviço, ela agrega valor e a área comercial faz essa venda e a área de consultoria internacional integra. Então, o que a gente tem? Atendimento de ocorrências, todos os serviços que são entregues, e a gente usa a tabela de ocorrências também. Regras por tipo de serviço. Eu acho isso legal, porque hoje na Câmara eu não tenho só um departamento que usa ocorrências. Então, eu não tenho só uma área que entrega serviços, seja para cliente interno ou cliente externo. Como é que eu adequo isso no meu dia a dia para saber que o prazo de um serviço é diferente do outro, ou que a área de consultoria tem 10 dias para entregar um estudo, mas a área de marketing tem 5 dias para enviar uma comunicação todo mês? A gente conseguiu customizar isso ao longo do tempo para poder colocar essas amarras no sistema. O pessoal geralmente me xinga na empresa porque eles falam, nossa, tem tanto e-mail do CRM na minha caixa, mas assim, a gente adora fazer um flow que manda e-mail para vocês, principalmente quando a gente fala de prazos. Então, eu imagino um gestor que tem um volume muito grande de atividades para fazer e ele tem embaixo dele um time que cada pessoa do time pega 5, 6 ocorrências por mês. Como é que ele vai ter controle dessas informações? Primeiro passo que a gente fez foi inserir o Power Automate, começar a disparar várias comunicações por e-mail. Então, qual que é o seu procedimento? Hoje a Câmara tem a ISO 9001, já faz uns anos, inclusive. Tá, você tem que entregar o serviço X em 10 dias. Beleza. Se você vê no 8º dia que o cara ainda não entregou e ele falou que não vai entregar, você tem que justificar o prazo e negociar com o cliente. Por que você vai atrasar esse prazo? Imagina você ter um volume muito grande e você tem que ficar entrando no CRM todo dia para olhar. Não, você recebe uma comunicação por e-mail, separa isso num relatório, a gente pode colocar até no Power BI, isso facilita para você ver como que está a relação da tua área com relação às entregas. E você consegue fazer a gestão tranquilamente. Além disso, a gente tem o cadastro de contatos. Então, assim, vocês vão ver que eu vou falar muito de cadastro na apresentação, mas eu acho que é uma das coisas mais relevantes que a gente tem. Todas essas iniciativas que eu falei agora,
missões, estudos customizados, né, sei lá, lab, incubadora de startups, tudo isso gera contato. Porque eu não consigo fazer uma ação se eu não converso com alguém, se eu não ofereço isso para alguém, se eu não ouço o que alguém precisa. Então, todas essas áreas hoje, elas fazem input de contatos no CRM, só que cada qual com a sua necessidade. Então, a área de consultoria, às vezes, vai pegar startups, empresas um pouco mais pequenas, às vezes entidades de alguns países. A área comercial vai pegar o quê? Prospect. Tá aqui empresa. Tem CNPJ da empresa, a gente bota no CRM. E a gente também tem essa questão de diagnósticos. Isso aqui não é uma coisa nativa do CRM, é uma coisa customizada, mas eu posso assim, sumarizar isso como um relatório. Então, eu falei há alguns minutos que a Câmara ela avalia o nível de internacionalização das empresas. O diagnóstico ele é um questionário simples, mas são perguntas específicas para a gente conseguir entender em que momento aquela empresa está. Não faz sentido eu pegar uma empresa de pequeno porte que não sabe como exportar, ou o que exportar, para qual país exportar e oferecer uma missão. Não, a gente tem que entender primeiro qual que é o mercado dele, onde que ele tem que atuar, se a gente tem uma cartela de clientes lá, que o escritório de Dubai e do Egito tenham empresas qualificadas para falar com ela. Assim, tudo isso no CRM. Aí eu coloquei aqui alguns benefícios que a gente traz disso. Então, input de dados e a centralização de dados, que eu acho que é sempre o nosso foco, independente do departamento. A visibilidade de ações e histórico de interações com o cliente, que também eu acho bem legal. E a gestão de prazo de entrega de serviços no back-office, até porque a gente tem um procedimento. Essa segunda linha da visualização de histórico com stakeholders é uma coisa que assim, eu acho que é a mais importante aqui. O primeiro passo é você ter um input na base de dados. Se eu não tenho dados cadastrados, eu não tenho nada. Mas beleza, como é que os dados estão sendo cadastrados? Então a gente vai para o segundo ponto. Eu tenho dados, tá, mas eles estão organizados? Eles estão qualificados? Eu consigo tirar algum insight desses dados? Como eu tenho uma pluralidade de departamentos inserindo informações de acordo com o que eles fazem no dia a dia, eu consigo ter uma visão 360 do que acontece com o meu cliente. Então, se ele comprou alguma coisa, se ele falou com alguém, se ele foi num evento, se ele se inscreveu e não apareceu, se ele recebeu um serviço, tudo isso eu consigo ver porque está dentro do Dynamics. Então, eu tenho uma base de dados única, o que é muito diferente da gente ter um Excel ou um cartão de visita guardado na gaveta. Beleza. Então, a área de relações internacionais, a área de RI, geralmente, ela foca mais em cadastro. Então, hoje, a área de RI, ela faz ações, né? Então, reunião com o embaixador do país tal, rodada de negócio com o prefeito, rodada de negócio com entidades de classe, a BIEC, a BPA, tal. Tudo isso é registrado no CRM como ações desse departamento. Então, a gente consegue ver no que a área de RI está trabalhando. Porque o comercial, às vezes, vai olhar e vai falar, o que eles estão fazendo? Não sei. Então, acho que a beleza de ter o Dynamics 365 é que você não precisa perguntar para as pessoas o que elas estão fazendo, você olha no sistema. Então, você fala, tá, o que você estava fazendo ontem? Você entra na timeline de um cliente e vê que tinha uma atividade de compromisso. O cara foi numa reunião. Você vê que o pessoal de RI estava fora durante a semana e aí você olha as ações cadastradas no sistema e você vê que eles foram fazer uma rodada de negócio com entidades da Federação de Comércio do Estado X. E o financeiro e jurídico, a gente tem duas frentes também. Então, o financeiro hoje, eles ficam muito entrelaçados com a área comercial. Então, eu tenho um processo de oportunidades no comercial, mas dentro dessa oportunidade eu tenho um BPF, né, que é o Business Process Flow, que é basicamente que critérios que eu preciso seguir para poder terminar essa venda. Dentro do meu BPF, eu tenho aprovação de Serasa, né? A gente não quer ter nenhuma empresa que é inadimplente trabalhando com a gente. Então, a gente só dá aquela validade. O financeiro entra nessa frente, tanto para empresas árabes quanto empresas brasileiras, e ele avalia se é uma empresa que existe, é uma empresa que está na receita, é uma empresa que não está inadimplente. Então, ele faz parte do processo comercial. E, além disso, a gente tem a área jurídica que faz a gestão de fornecedores no CRM. Isso é uma coisa customizada também, porque antes era utilizado outra ferramenta, mas é basicamente, vou cadastrar o fornecedor, vou cadastrar o cara do fornecedor, que é o meu contato, do jurídico, provavelmente, faço um cadastro do contrato dele, das condições que ele tem. Então, tem data de denúncia, eu só posso, sei lá, cancelar com 2 meses de antecedência da data de finalização do contrato, senão eu pago multa, toda aquela coisa. E a gente também tem isso dentro do CRM. Então, de novo, isso gera vários tipos de informativos para o jurídico, principalmente na virada de ano, que é geralmente quando a gente pensa em renovar contratos ou trocar de fornecedor. Beleza. Eu listei aqui também os benefícios que a gente tem dessas ações, muito parecido com o slide anterior. Então, de novo, input de dados, visibilidade do histórico e também o controle financeiro de oportunidades. Eu acho que o fato do financeiro estar inserido no Dynamics e não só no sistema que eles utilizam, que tem API com o banco, dá acesso a eles para verificar para quem que a gente está vendendo as coisas.
a gente está vendendo as coisas, né, os serviços, tudo, para empresas que são legais, empresas que vão pagar, porque eu acho que a dor de cabeça de você ter que ir atrás de uma empresa, abrir disputa porque ela não pagou alguma coisa, é muito menor se você simplesmente fazer parte do processo de vendas, enquanto o comercial está na linha de frente. Aí a gente evita situações do tipo, comercial vendeu, bateu no financeiro, é isso. Emitiu paleta aí, a gente nem sabe com o que a gente está falando. E aí vamos falar um pouquinho do módulo de marketing, que eu acho que é a cereja do bolo hoje. Então, eu fiz duas coluninhas aqui, só como era antes e como é hoje. Acho que é importante. Então, antes do módulo de marketing, ele não existia, né? A gente implantou ele com a Smart, vai fazer quase 2 anos, se eu não me engano. Inclusive, a Cintia ajudou a gente na implantação, deu um treinamento, foi super gente boa. Então, o que a gente tinha antes? Uma base de dados apartada. O que é uma base de dados apartada? Ai, fulano tem um Excel das empresas. Ai, eu tenho o contato do cara aqui no cartão de visita na minha gaveta. Não, peraí, eu tenho uma lista impressa que eu peguei da APAS, dos caras do stand. Então, assim, isso não é uma centralização de dados e isso não me dá autonomia para cruzar esses dados. Eu precisaria formatar, então, assim, muito trabalho. A gente tinha essa questão antes, essa deficiência, mas acho que é comum em todas as empresas, principalmente a questão do cartão de visita. As ferramentas de disparo que a gente utilizava para mandar as comunicações por e-mail não eram da Microsoft, eram outras ferramentas X do mercado. Então, assim, eu mandava comunicação para o cara e eu não tinha no CRM se ele recebeu, o que ele recebeu, quando ele recebeu, se o e-mail dele está certo, se não está certo, aquele tal do hard bounce, do soft bounce. Então, assim, tô com a base de dados bem cadastrada, eu gastei ficha, né? Atirei para todo lado e o e-mail do cara não está nem atualizado. E a terceira questão é a gestão de inscritos e participantes em eventos. O que eu posso dizer do módulo de marketing é que ele é uma ferramenta que ele é muito grande. Ele tem muita coisa mesmo. Assim, você abre as guias do lado, assim, você vê no módulo de marketing, marketing de saída, marketing em tempo real, conecta com o LinkedIn, rede social. Então, assim, é uma ferramenta muito ampla. Eu acho que a gente está com ela há quase 2 anos, mas a gente está usando 15% dela, tem muito potencial para explorar, ainda muito. E essa questão de inscritos a Câmara vai fazer um evento, vamos lá. Aí eu vou fazer um formulário de inscrição no Google Forms. Aí eu vou mandar o Google Forms. Aí as pessoas elas vão responder o Google Forms, ou eu vou mandar um convite, as pessoas vão responder e-mail por e-mail. Eu vou. Aí vai ter que ter alguém para pegar esse e-mail e falar: deixa eu botar na planilha que fulano falou que vai, fulano falou que vai, fulano falou que vai. Então esse processo, não vou dizer manual, mas assim, não está integrado. De certo modo é manual. Ele abre brecha para tanto erro humano de bateu um e-mail na minha caixa que o cara confirmou, mas eu não vi o e-mail, não coloquei na lista. Então, assim, isso era uma coisa que pesava bastante para a gente. E a parte de participantes. Então, beleza, fiz o evento. Vou pegar a lista do Excel, que eu fiz na mão, aí eu vou imprimir a lista. Aí eu vou deixar na recepção. Aí a recepcionista vai fazer um xizinho toda vez que alguém entrar. Como é que eu passo para o sistema depois? Eu não passo, né? A gente sabe que não passa. Vai ficar lá uma pilha de participantes na mesa, no cantinho, você nunca vai saber quem foi. Então, acho que essas foram as principais dores aí que a gente teve para poder ir atrás do módulo de marketing. E aí, o que aconteceu hoje depois que a gente aderiu ao módulo? Então, primeira coisa, base de dados centralizada. Eu vou até fazer um parênteses nisso aqui que eu acho muito legal. Toda vez que a gente tem um sistema novo, um processo novo, uma ferramenta nova, cara, as pessoas vão ter uma resistência para poder aderir àquilo, porque é diferente, porque elas não conhecem, porque elas vão ter que aprender, porque elas vão ter que ficar perguntando para outra pessoa como é que faz. Então, assim, é normal, é normal. Acho que o que a gente tem que tentar passar, né? Geralmente, quando tem alguma coisa nova no CRM, eu faço um treinamento com o pessoal lá da Câmara, porque assim, por que a gente está aderindo a essa ferramenta? Acho que o primeiro ponto é, no que ela vai agregar valor no teu dia a dia? Uma vez que você passe e deixe isso claro para os dois lados, quem é operacional e vai usar e quem está implantando, fica um pouco mais fácil das pessoas aderirem. Então, a gente fez esse treinamento com a Smart, acho que ficou claro, foram várias sessões de treinamento, várias horas, com várias turmas diferentes, cada uma com um papel. Então, assim, as pessoas começaram a ver que o módulo de marketing, nossa, eu posso criar um e-mail marketing disparado no CRM mesmo, não preciso ficar mudando de guia no Google, mudando de tela. Não. Então, assim, no começo teve umas deslizadas aí, até porque é uma ferramenta que a área de marketing não usava até o momento, nem eventos, mas a gente conseguiu passar esse valor. Então, por que a gente está trocando? Não é para dar trabalho, vocês sabem, né? Acho que a maioria do pessoal daqui é de TI, tudo que a gente quer é menos trabalho, é porque o chamado já chega na gente sem nem pedir. Então, a gente explicou para o pessoal, e aí teve uma mudança de chave. Teve a historinha do vamos fazer o módulo de marketing, ele é muito legal, ele vai te ajudar no dia a dia, mas assim, se o seu cliente não tiver cadastrado no sistema, ele não vai receber nada. Como assim? Tem que estar cadastrado. Como é que eu faço um disparo de uma comunicação do CRM se eu não tenho um contato cadastrado? Eu não faço. Então, essa mudança de chave, assim, meio forçada, mas foi. Então, isso gerou um trabalho de todos os departamentos de sentar, sei lá, os gestores das áreas e falar, tá, o que a gente tem? Eu tenho um Excel de entidade X.
Ah, eu tenho uma lista de autoridades XPTO que eu nunca botei no sistema. Ah, eu tenho sei lá o quê. E a gente começou a fazer esse trabalho de importação de dados para poder ter isso centralizado. Foi um período um pouco tortuoso, eu admito. A gente ainda tem algumas listas hoje, mas não dá para ser perfeito. Então a gente vai caminhando junto. Então, teve essa mudança grande na centralização da base de dados. Os disparos de comunicação através do Dynamics, eles ajudaram muito, principalmente a área de marketing e comunicação digital, porque agora eu consigo fazer um disparo para a base inteira de contatos, vamos dizer, sei lá, 8, 10 mil contatos, e eu consigo ver por que 3 mil deram um erro de e-mail inválido. Você fala, ué, eu tô com gente cadastrada que o e-mail tá errado? Isso para mim não tem utilidade. Então a gente consegue direcionar para o departamento responsável, olha, você tem uma carteira de prospects aqui há 5 anos no CRM, mas o e-mail está errado. Vai atualizar, vai desativar, vai fazer o quê? Então, a gente consegue delegar isso para as pessoas e a gente também consegue criar esse awareness de que é uma base compartilhada. O cadastro que eu crio no comercial, o cara do marketing vai usar. O cadastro que a mocinha de consultoria vai colocar, o marketing vai usar. A entidade que RI preencheu vai receber um convite de um jantar da Câmara e vai ser nominal. Então, se o nome do cara não tiver cadastrado direito, o que você vai fazer? Então, quanto mais automatização a gente ganha, mais escala a gente ganha, mais importante é ter certeza que os dados que estão lá, eles são dados reais. Então, acho que assim, foi um choque no começo, mas funcionou bem. Imagina, segmentação é uma coisa... Nossa Senhora! Cara, segmenta legal. Eu não sei se assim, vocês conhecem, mas tem uma ferramenta no CRM que é a localização avançada, né? Que é basicamente montar um relatório com base em N filtros. Como é que eu monto um conjunto de filtros se os meus campos com aqueles filtros não estão preenchidos? Ah, eu quero empresas de São Paulo do setor alimentos e bebidas. Dá 300 contas. Você fala, mas eu tenho 5 mil empresas na base. Porque o campo não está preenchido. Então, acho que como o módulo de marketing ele é um cara que pega e abre assim, no dia a dia, olha, o que eu tenho é isso aqui, porque está cadastrado assim, as pessoas começaram a se mexer e falar, beleza, a gente tem que ajustar isso aqui, porque qualquer hora eu vou perder cliente, o cara que eu quero que receba um convite por evento não vai receber. Então, essa consciência de que é bom ter uma atualização cadastral, a gente conseguiu implantar um pouquinho, ainda tem, né? Vira e mexe umas reclamações, mas o pessoal entende que se não tiver cadastrado corretamente, não vai funcionar. Obrigada. E aí, a terceira parte que a gente tem é o registro de inscritos em eventos. Isso aqui é cereja do bolo também. Lembra que eu falei antes que os eventos eles tinham inscrições através do Google Forms, do Excel? Me confirma por e-mail, me manda um WhatsApp falando que você vai. É maravilhoso fazer a gestão disso. Hoje, a gente usa os formulários de marketing do CRM, que é basicamente um formulário de inscrição. E aí, quando o cara se inscreve nesse formulário, ele cai direto no CRM. Então, isso facilita a nossa vida em 3.000%, porque o cara cai no CRM, eu recebo uma notificação de que teve uma inscrição naquele evento, eu sei os dados dessa pessoa e eu ainda cadastro ele como um lead. Então, o que impede a área comercial de, quando tem uma inscrição no evento, já abordar o cara e falar, oi, eu vi que você vai no evento, tá? Vamos marcar uma reunião? Porque aí pode ser um prospect que vai ser convertido. E antes a gente não tinha essa integração, então hoje facilita bastante para ter essa visibilidade. Aí eu coloquei aqui os benefícios do módulo de marketing no geral. Então, essa questão de centralização de dados, de novo, visibilidade da qualidade dos dados. A gestão de eventos, acho que ajudou bastante. O pessoal de eventos agora usa um sistema único. E a possibilidade de cruzamento de dados através do Power BI. Isso é interessante também. Aí vamos lá. Eu coloquei alguns prints na tela que eu acho que é interessante para a gente ver. Então, o que eu coloquei aqui? Aqui são 2 exemplos de formulários de marketing, tá? A gente tem um em português, de um evento do Projeto Halal do Brasil, que é a Mirras, é uma feira. E aí a gente tem um outro evento na direita que está em inglês. Então, hoje a Câmara tem 3 escritórios nacionais e 2 internacionais. O fato da gente usar o Dynamics não é um fator limitador quando a gente fala de idioma ou qualquer tipo de processo que possa ser feito. Quando eu fui para o Egito, ficou claro para mim que lá a cultura é diferente, portanto, os processos vão ser diferentes. Então, a gente consegue adaptar o sistema para atender essa necessidade. Um exemplo. Hoje, no Comercial Brasil, eu tenho comercial e eu tenho Customer Success. Então, o Luiz vende associação para mim, só que aí eu sou a menina de Customer Success e eu continuo 12 meses falando com o cliente dele no pós-venda. Árabe não é assim, gente. Se eu fechei com o Luiz, eu vou falar com o Luiz. Os 12 meses. E eu só vou renovar com o Luiz. Então, a gente teve que adaptar alguns processos no sistema, além do idioma, que é o mais escrachado, para eles conseguirem trabalhar e os clientes falarem, beleza, vai funcionar assim. O contrato tem um formato específico, o idioma, os produtos, a precificação, a gente consegue adaptar tudo dentro do sistema. Lá a gente tem um printzinho de um cronograma de eventos, se eu não me engano. Qual que é o nome disso aqui? Sessões, legal. Então, dentro do módulo de marketing tem as sessões, que é basicamente, acho que assim, a Cintia vai saber mais, mas eu tenho um evento.
Aí eu tenho um vídeo institucional, e depois eu tenho a palestra de abertura, e eu tenho um coffee break, eu tenho outro painel, outro painel, outro painel. As sessões, elas são geralmente para público externo. A gente pode cadastrar as sessões e elas são replicadas num portal que a gente usa do CRM para mostrar uma landing page do evento. Dentro da Câmara, a gente fez um primo dele, que é o roteiro. Então, o que é o roteiro? É aquela folhinha que o cara de eventos vai imprimir. 9:05, vídeo institucional, até 9:08. 9:08 a 9:15, chamar as pessoas para a sala. Então, a gente conseguiu preencher tudo isso e fazer com que o pessoal tivesse onde colocar essas informações para eles seguirem no dia do evento. Aí, mais no módulo de marketing, o que a gente tem? Aqui eu coloquei um print de um e-mail marketing, então todas as artes que são feitas hoje pela Câmara e são disparadas por e-mail, elas são feitas através do módulo de marketing. Isso exigiu aí um treinamento do time de design, mas deu super certo, eles se acostumaram. Até porque você sobe ícone, imagem, é muito mais tranquilo de você mexer para padronizar. Embaixo tem um relatório de disparo de uma comunicação. Então, são os aspectos de como foi aquele disparo. Muita gente respondeu, muita gente clicou, quem compartilhou o e-mail, na caixa de spam, se o e-mail está inválido, se o servidor deu erro, esse tipo de coisa. E aqui na direita a gente tem um carinha que é a jornada do cliente. A jornada do cliente é como o nome já diz, é uma jornada do cliente. Então, o que geralmente a gente faz? Eu crio uma régua na minha cabeça. Eu tenho um evento, eu vou fazer um formulário de inscrição para o evento. Eu vou fazer um e-mail marketing para convidar as pessoas para aquele evento, vou fazer um e-mail marketing para o Save the Date, vou fazer um e-mail marketing falando que o cara foi confirmado. Vou criar uma jornada. Todo mundo que se inscrever nesse formulário cai no CRM. Se ele se inscreveu, ele vai receber uma comunicação que ele foi aprovado. Nos eventos que não tenham muita regra. Se for um evento que eu precise realmente que a coordenadora aprove ou reprove, ele recebe um e-mail falando, olha, aguarda que a sua inscrição está sendo avaliada. Aprovou ou não aprovou, ele cai na régua, qual e-mail ele recebe. Se ele pode ir ou se ele não pode ir, infelizmente está lotado, ele recebe uma comunicação por e-mail e um link para ver para uma outra plataforma. Beleza. O comercial pega esse lead, atribui o lead para o vendedor responsável, converte o lead, vira uma conta, vira um contato, vira uma negociação. Então, através da jornada, eu consigo acompanhar tudo isso. Eu consigo mandar o convite, eu consigo ver se a pessoa ela se inscreveu, se ela não se inscreveu, eu posso criar um segmento ou uma segmentação falando, tá, eu mandei o convite para 10 pessoas, só 3 se inscreveram. Eu vou mandar o mesmo convite de novo em outro horário para essas 7 que não se inscreveram. Então, assim, a gente consegue brincar bastante com isso aqui. Eu coloquei uma simples, porque se eu colocasse uma grande, ia ficar desse tamanho na tela. Mas acho que já deu para entender a ideia aqui. Aí a gente tem o arroz com feijão, que é o módulo de sales. Então, principalmente o comercial, ali a gente tem um print de uma oportunidade. Então, o nosso BPF, ele tem 4 estágios lá em cima. A gente avalia financeiramente, a gente avalia se foi aplicado desconto ou não no produto. Então, assim, o sistema tem várias travas. Eu não chamo de trava, eu chamo de processo. Mas tudo bem. Quem está usando, às vezes, fala que é trava. Então, hoje, numa oportunidade, a gente consegue controlar várias coisas. Eu tenho serviços que são específicos para um setor de empresa. Então, se eu tenho uma empresa que é uma prestadora de serviço, não é uma fabricante, eu vou oferecer um serviço para ela, vou ofertar uma coisa. Se eu tenho uma fabricante, eu oferto outra coisa. Hoje, no sistema, a gente já tem um processo de aprovação se o produto que está sendo ofertado é de acordo com o perfil daquele cliente. Então, a gente sempre tem alguém dando uma olhada para ver se eu não estou vendendo para um prestador de serviço, sei lá, te ajudo na planta da sua empresa. Faz nem sentido. A gente também tem avaliação financeira, que foi o que eu comentei antes, o financeiro participa dessa questão para evitar qualquer tipo de inadimplência, e a gente tem um controle de descontos e preços. Então, hoje, no CRM, a tabela de oportunidades conversa com uma tabela de produtos. E aí, nesse meio, eu tenho produtos da negociação. Meu produto, o valor dele é $100. Se o meu vendedor colocar 110, se ele colocar 90, ou se ele simplesmente tirar o preço padrão do produto e digitar 75, em todos esses cenários, o gestor dele vai receber um comunicado falando aprova o preço que o seu executivo colocou. E aí a gente trava a negociação. Por que a gente não confia nas pessoas? Não, porque desconto a gente sabe como é que é. Então, assim, o processo já foi adaptado para que ele precise de uma aprovação e isso fique registrado. Então, tá, eu dei um desconto de $25. A minha média é no máximo $10. O gestor vai falar, vem cá, por que você deu esse desconto? Escreve aí para mim por que você deu esse desconto. E aí ele justifica. Então, tudo isso está registrado. Se a minha venda não der certo, se a minha negociação não der certo, o cliente não quiser mais, não tiver interesse, eu posso perder a minha negociação. E aí eu tenho no sistema um registro de que eu tentei vender para aquela empresa, o que eu tentei vender e por que não deu certo. Porque aí se entra outro vendedor, ou se passa alguns meses, eu já sei o que eu posso fazer. Então vamos pensar que, de novo, o Luiz me ofereceu um serviço. E aí eu falei, putz, eu não estou no momento legal, estou com as contas para pagar, não consigo pagar agora. Isso aí, mas eu gostei. Fala comigo daqui a 6 meses. Beleza. O cara vai fechar aquela negociação como perdida, vai justificar que não era o momento financeiro ideal da empresa, e ele pode fazer N coisas no CRM.
Ele pode colocar uma tarefa para ele ligar para a empresa depois, ele pode mandar um compromisso na agenda dele, ele pode registrar um e-mail, uma anotação, o que ele quiser. Passou esses 6 meses, ele faz um follow-up com a empresa falando, melhorou as condições financeiras, vamos comprar? E aí ele abre outra negociação. E eu não preciso falar com ninguém para saber disso, só abre o CRM e olha. Então isso facilita muito, porque às vezes as pessoas saem de férias, vão para o hospital, viajam, essas coisas, e você não consegue perguntar. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo da timeline. Então a timeline hoje, ou linha do tempo, é onde fica o histórico com esse cliente. Se eu liguei, se eu fiz uma reunião, se eu tenho uma anotação de uma reunião com um relatório, se eu mandei um e-mail. Então, tudo isso eu consigo ver quantas vezes aquela empresa foi abordada, o que foi falado, se foi positivo, se foi negativo. E aí a gente tem o Customer Voice. O Customer Voice ele não é especificamente o Dynamics 365, mas é da Microsoft, e a gente usa ele principalmente para pesquisas de satisfação. Então, a gente usa para pesquisas tanto internas quanto externas, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei um print de uma pesquisa de satisfação que foi feita de uma missão. Então, foi externa, as empresas que a gente levou na missão, a gente fez uma pesquisa para ver o que pode melhorar, o que não pode melhorar. E internamente, a gente fez uma pesquisa para ver se o conteúdo específico de uma pasta na rede compartilhada com os colaboradores era interessante. Além disso, ele é responsivo e o Customer Voice é bem fácil de mexer, né? Criar uma pergunta, se é dicotômica, se é texto, se é múltipla escolha, é bem tranquilo mesmo. E o Power BI, a gente tem vários dashboards do Power BI hoje. Eu até coloquei ele no final, eu bati com a Cintia a apresentação antes, porque de tudo que eu falei aqui, de todos os departamentos, tudo isso vira insumo para o BI. Porque a gente pega a base de dados do Dynamics, a gente consome, e aí no BI a gente brinca um pouquinho. A gente cria um gráfico, a gente coloca um indicador, a gente bota um filtro, a gente traduz. Então, assim, se eu não tenho o bruto dos dados no Dynamics, eu não consigo gerar um relatório no Power BI. E aqui eu consegui. Então, um exemplo que a gente colocou é, a gente tem um Power BI hoje, um dashboard, que ele é específico para cadastramento na base. Eu tenho um cadastro de contato, de uma pessoa física, eu tenho uns 15 campos obrigatórios. Tá bom. Todo mundo preenche os obrigatórios. Legal. Mas e os campos que são interessantes de ter para fazer relatório, para fazer segmentação e não está preenchida? As pessoas estão preenchendo além do que elas poderiam preencher, porque elas já têm acesso à informação, elas só fazem o que está vermelhinho, porque senão elas não salvam a tela. Então, isso aqui mostra para a gente como é que está a base de dados, tanto de contas quanto de contatos, tá? E, além disso, a gente sempre tem um legado na base. Porque essas regras que eu estou falando aqui, elas não são regras que surgiram desde 2012. Não, elas foram sendo criadas ao longo dos anos, provavelmente desde 2016. Então, eu ainda tenho uma base legado, vira e mexe, eu acho um cadastro de um cliente que você olha e fala, esse cara aqui é de 2013, não tem nada preenchido. Então, a gente consegue identificar isso através do BI e chamar as áreas responsáveis por esse cadastro e falar, amigo, vem cá, tem 300 contas de prospect aqui no seu nome de 2013 que não está atualizado. O que você vai fazer com isso aqui? Você vai desativar? Você vai atualizar? Você vai fazer um follow-up? Porque para mim não está preenchido. Porque hoje o módulo de marketing, ele gasta cartucho, né? Então, a cobrança do módulo de marketing é pelo módulo, mas eu também tenho que levar em consideração o tamanho da minha base de contatos. Se eu tenho uma base de 25 mil contatos, o módulo de marketing vai considerar que eu posso mandar a comunicação para 25 mil contatos. Se são 25 mil contatos, mas só 20 mil são válidos, o custo-benefício para mim não manter uma base atualizada não compensa. Então, o ideal é sempre ter uma base que eu tenho certeza que ela é fiel ao que está acontecendo e eu posso me comunicar com essas pessoas. Não é só número, né? Aí a gente tem outros dashes também do Power BI. Aqui a gente tem um dash específico do comercial, eu coloquei blur nos números, mas não se preocupem, tá? Aquele lá é público. Então, hoje o comercial tem um dashboard gerencial, então o coordenador da área, né, tanto daqui quanto dos times de fora, eles têm acesso às metas do departamento, às oportunidades que foram vendidas, qual foi o vendedor, qual foi o período, qual foi o total, qual foi o desconto. Então, assim, todos os aspectos de metas e gerenciamento comercial que vocês podem pensar, a gente tem no BI. E a gente só tem no BI porque as metas são cadastradas no CRM, né? É uma tabela nativa, mas a gente cadastra as metas, cadastra o filtro, fala quem considera o quê. Eu acho que hoje tem várias metas, inclusive, acho que tem uns 12 a 15 tipos de metas. E a gente usa o BI porque um coordenador comercial, que é um cara que vai estar em campo também, né? Geralmente acompanha nas reuniões, e tem um monte de coisa para fazer, com um time de 10 pessoas, ele não vai abrir o CRM e montar uma localização. Metas com o proprietário fulano de tal, do período AB. Não vai. Então, com o BI, ele abre a tela e vê, tá, como é que tá esse cara esse mês? Clica lá, fulano, no filtro. Ah, tá bom, ele tinha que vender 5, vendeu 3. Fulano, vem cá, por que você vendeu 3? Então, assim, é tudo mais fácil para ter um ganho de eficiência de tempo. A gente tem também aqui embaixo um dashboard que eu acho que é mais utilizado pela área financeira, que é um dashboard com relação a receitas. Não só receitas comerciais, mas receitas no geral da Câmara. Só fazendo parênteses, a Câmara tem um departamento que chama certificação. Então, quando você faz uma exportação para um país árabe, você tem uma lista de requisitos documentais que você precisa seguir para poder fazer aquela exportação acontecer e a alfândega daquele país receber aquele produto de acordo com a legislação alfandegária lá.
Hoje a Câmara tem um departamento que ela apoia as empresas a fazer a certificação desses documentos. Então, vários nomes esquisitos, certificado de origem, né, certificado halal, fitossanitário, tem N coisas, depende muito do produto que você está vendendo. E aqui a gente também tem uma fonte de receita. Então, o dashboard de hoje, ele não mostra só as receitas comerciais, mas da Câmara como um todo. E aí, no lado direito, a gente tem um dashboard que mostra os dados de exportação do Brasil para o Egito de 2023. Então, o governo, ele libera mensalmente dados de como ficou a balança comercial de exportação. E a gente pega esses dados que são públicos, carrega no BI e a gente consegue ver qual produto que cresceu, qual produto que caiu, quais foram os países que mudaram de colocação. Até para a gente conseguir orientar os nossos associados de qual que é o mercado que está mais aquecido naquele momento para ele. Então, olha, do seu produto, sei lá, Emirados era legal para você exportar carne, mas nos últimos 3 meses o Egito fez assim. Vamos tentar achar uma empresa do Egito para você. E esse dashboard está disponível para todos os funcionários da Câmara. Então, independente do seu departamento, a gente vai estar alinhado com relação a esses dados. E aí, de próximos passos, quase uma hora. De próximos passos, o que eu elenquei aqui, que eu acho que são interessantes. O registro automático de check-ins em eventos. Então, hoje o módulo de marketing ele tem essa funcionalidade, que toda vez que alguém se inscreve, é gerado um QR Code, essa pessoa no evento, na recepção, escaneia aquele QR Code, ela cai no CRM como check-in. Hoje, infelizmente, a gente ainda não utilizou isso por questões de definição, de posicionamento e tal, mas eu acho que é uma coisa legal, porque aí você sempre assegura que, além de saber quem se inscreveu, você sabe quem participou. E isso ajuda bastante para ver se tem muita gente que se inscreve e não vai, se a gente está errando na comunicação, se a gente tem que fazer RSVP com as pessoas antes do evento. E aí eu coloquei esses dois também, que eu acho que vão ser citados bastante no evento da tarde. Então, explorar a possibilidade de utilização do Sales Copilot, porque ele fica pitando assim no meu Outlook todo dia, a gente ainda não sabe muito bem como usar, mas acho que seria legal. E do Power Automate. Hoje a gente usa o Power Automate especificamente para flows, né? Então, flows do Dynamics. Mas eu sei que ele tem várias perninhas, a gente pode conectar vários programas e várias ferramentas da Microsoft, até mesmo se não for da Microsoft, com o Automate. Então, tirando os próximos passos, é isso. Obrigada. Alguma dúvida, inclusive? À vontade. Interessante, não cai para as pessoas, por exemplo, só usar só os módulos lá de base, aí começar a explorar um pouco mais, mas também tem aquela necessidade de ter algo customizado, porque toda empresa, toda organização tem os seus processos com a particularidade deles. Por que você, além do fato da centralização de dados, o porquê de utilizar a plataforma Dynamics para desenvolver, para customizar essas outras necessidades? Cara, eu acho que o Dynamics ele é uma bazuca. Assim, ele tem muita funcionalidade. Então, o fato dele já estar dentro de casa e a gente falar, pô, essa plataforma é incrível, ela faz muita coisa, a gente tinha a Smart também como parceiro, pensei, tá, por que eu pegaria outra plataforma do mercado se essa já me atende tão bem? Porque as customizações, elas foram específicas da Câmara, mas não que a plataforma não atendesse o que a gente precisasse. Ela atendia, mas eu preciso mudar essa nomenclatura. Eu preciso botar um campinho a mais aqui. Não, no meu processo eu tenho que botar um aprovadorzinho. Então, o fato de ter escolhido o Dynamics é porque ele já atende muito o que a gente precisa. Então, os ajustes que a gente fez foram mínimos, e como ele já estava dentro de casa, não tinha opção melhor do que você já pegar algo que era conhecido e começar a mostrar para os outros departamentos que eles poderiam usar também. E aí hoje deu certo, ninguém falou mal, assim, falou que não quer mais usar, então tá funcionando. Pode falar, pode falar. Que tipo de integrações vocês têm aí com o Dynamics, com outras plataformas? Por exemplo, tem naquela verificação do financeiro, do jurídico, vocês integram com outros sistemas? Cara, então, nessa parte aqui... A gente tem várias integrações hoje do Dynamics com outras plataformas. Primeiro a gente tem com Elos, né? Diga-se de passagem. Então, Elos é a plataforma que desburocratiza o processo de exportação. A gente usa a integração com o Dynamics para ter acesso a dados de cadastro. Então, quando o exportador se cadastra no Elos, a gente pinga lá no CRM e fala, esse cara já é cliente? Se ele já é cliente, ele tem acesso a alguma coisa adicional, eu posso puxar os dados dele, então isso facilita na hora do usuário ter que preencher o cadastro dele, porque eu já tenho uma base com aqueles dados preenchidos. Então, eu não preciso colocar todos os dados que eu tenho na vida. Além disso, a gente tem uma integração do Dynamics com o Power BI, tem uma integração do Dynamics com o ERP do financeiro que a gente usa, que é o NetSuite hoje da Oracle. A gente registra as vendas no Dynamics, faz toda essa parte de quantidade de parcelas, né, valor do produto, tudo isso aprovado. Quando ganha a venda, a gente manda para o NetSuite para fazer as chamadas com o banco, então API, emissão de boletos, tudo isso. E hoje a gente tem uma plataforma customizada que chama Área do Associado. O que é a Área do Associado? É uma área do associado. Quando o cliente recebe
quando o cliente quer comprar alguma coisa e a venda passa por todos os estágios do BPF e ela é aprovada, o cliente recebe um e-mail do Dynamics falando, olha, acessa essa plataforma e finaliza o seu aceite. Então, a área do associado é algo customizado que a gente criou para a empresa acessar e dar um aceite num contrato, como se fosse um DocuSign. Aí a gente fez isso, ela acessa, dá o aceite e isso retorna para o Dynamics, que a venda foi fechada, foi assinada, e a gente manda para o NetSuite para prosseguir com a parte do pagamento. Então, assim, tem várias integrações. O BI, como é que ele vai pegar as metas? Você cadastra tudo, né? Sim, sim. Todas as metas são cadastradas no Dynamics hoje. Então, eu crio a meta geralmente por pessoa, então por usuário, por mês e por tipo de meta. Então, eu tenho produtos diferentes e KPIs diferentes. Cadastro essas metas, o BI ele replica esse valor e aí ele começa a montar os dashboards. Então, ele coloca num gráfico, porque hoje no Dynamics cada meta é um cadastrinho diferente. Fica um relatório como se fosse um Excel. Sim, sim. Então, o BI que a gente fez, o Dash, ele tem uma rotina de atualização para a gente não ter esse delay, né? Vai que o cara vendeu no Dynamics e aí passou 12 horas e não atualizou. Não, ele atualiza numa rotina específica para ter os dados os mais atualizados possíveis e o cara não abrir na tela numa reunião comercial e falar, só tem 3. E o vendedor falar, mas eu fiz 5. Então, a gente segue isso, mas sim, elas são cadastradas no CRM primeiro. Não, a de metas não. Foi uma das tabelas que a gente menos mexeu, sim. Sim, é tranquilo. A gente só mexeu nas metas no aspecto dos tipos de metas, né? Porque cada empresa, eu imagino que tem uma meta diferenciada pelo tipo de produto que ela tem. Então, hoje a gente acabou adaptando nas metas só o aspecto de qual que é o filtro dessa meta. Então, como é que eu contabilizo uma negociação na meta do cara? Eu olho o produto, eu olho o tipo da negociação, mas isso são customizações mínimas. Quantas pessoas você tem hoje dedicadas à manutenção e prioriza essa solução? Assim, na Câmara... Agora tem Então, eu acho que no início tinha uma. E aí, eu entrei na Câmara em 2016, eu acabei pegando o Dynamics para criar, e aí eu fiquei como responsável da plataforma, e hoje a gente tem a Smart como parceiros na questão de desenvolvimento. Então, sempre tem eu e um desenvolvedor que atua comigo, eu acabo fazendo o papel de consultora funcional, então eu entendo o que as pessoas precisam, qual que é a necessidade dos clientes internos, e falo, beleza, vou resumir isso aqui numa história, vou tentar fazer uma sprint com ele, vou tentar passar uma definição, e falar, olha, a gente precisa fazer isso aqui. Quanto tempo você demora para fazer isso aqui? E a gente vai trabalhando em conjunto. Eu acabo fazendo a receita do bolo e ele assa. Aí a gente entrega para o pessoal e funciona. Mas hoje é tudo. Mais alguma pergunta? Não? Ah, não. Então, se você colocar no último slide, Uhum. tem o QR Code pesquisa, se vocês quiserem aproveitar agora, e responder depois. Eu agradeço. E eu me incluo nessa. Respondem pesquisa. Eu sou que preciso, mas Isso aí é um processo. aí eu quero forçar vocês aqui na área para funcionar. Não sai da sala sem preencher, né? Eu achei persuasivo. Deixa eu só ver, senão a gente pergunta ao pessoal mais. Ah, sim, sem perguntas, né? Bom, podemos encerrar? Podemos encerrar. Pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês. Bom, quem está aqui presencialmente, depois quiser esclarecer alguma dúvida, conversar um pouco mais, estamos à disposição. Receber um bird daqui a pouquinho. Aí agradecendo ao pessoal que está online, acompanhando o evento. Bom dia a todos. Obrigada, gente. Muito obrigado. Tá? Como sempre, a sua participação Obrigada.